No Justiça para Todos de hoje, vamos conversar com a diretora social da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a juíza federal Aline Miranda. Ela vai falar sobre os Centros de Conciliação da Justiça Federal. Já foi advogada da União e juíza federal desde 2005. Atualmente, é juíza titular do 2º Juizado Especial Federal de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, convocada no Núcleo de Conciliação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Fique com a gente, o Justiça para Todos está no ar. No Momento Cidadão de hoje, vamos falar sobre boa-fé na recuperação judicial. A boa-fé é um núcleo de qualquer relação, né? E é uma premissa essencial dos negócios jurídicos, né? Então, na hora de negociar um determinado contrato, na hora de estabelecer as cláusulas de um contrato e depois dessas cláusulas, depois desse contrato firmado, as partes devem sempre ter em mente que a boa-fé ela é uma premissa, né? E como uma premissa, ela tem que, como eu disse, permear, deve estar presente em todas as relações. Quando a gente fala de recuperação judicial, a gente tem que lembrar que a recuperação judicial, que na verdade, foi fixada, foi renovada a partir da edição da Lei 11.101, em 2005, ela é um ajuste da lei antiga de falências, né? E para que ela serve? Ela serve para o empresário, para a empresa que está passando por um momento de dificuldade, está passando por questões econômico-financeiras prejudiciais, mas que é uma empresa viável economicamente dentro da sua ramo de atuação, que se vale do judiciário, é uma possibilidade dessa empresa se valer do judiciário para conseguir, entre aspas, um fôlego, né? Contando com a ajuda dos credores. E a lei, ela estabelece algumas formas da empresa pretender a sua recuperação. Por exemplo, alterando a forma de pagamento, vendendo ativos, desmembrando a empresa em pequenas outras empresas e vendendo essas pequenas outras empresas para quem tiver interesse. Só que, na prática, o que acontece na grande maioria dos casos? As empresas apresentam como única solução que os seus credores, e aí vem credores financeiros, o credor fornecedor, né? Que os fornecedores concordem com grandes descontos na dívida. E não parece ser adequado falar em boa-fé quando se exige dos credores descontos na ordem de 70%, 60%, 50%, descontos exorbitantes. Pode-se falar em alteração de taxa de juros, pode-se falar em prazo de carência, isso até é possível, mas pretender pegar R$100 mil e pagar 10, atenta à boa-fé. Então, o judiciário deve estar atento a isso, porque essa questão da boa-fé acaba não sendo muito destacada nos julgamentos relacionados à recuperação judicial. Doutora Aline, é um prazer recebê-la aqui no programa Justiça para Todos. O prazer é meu. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês e explicar um pouquinho a situação da conciliação. Vamos começar nossa entrevista fazendo a diferença. Conciliação e mediação. A diferença e quais são as diferenças em relação a isso? O novo Código de Processo Civil, ele estabeleceu algumas diferenças legais entre a conciliação e a mediação. A doutrina também aponta alguns critérios. O certo é que, quando nós falamos de conciliação e mediação, a mediação geralmente é um método destinado para questões um pouco mais complexas, porque as partes envolvidas têm vários vínculos envolvidos para serem resolvidos. Então, por exemplo, pode ser uma família que tem uma questão familiar para ser resolvida, uma questão de guarda de um menor,
e também uma questão relativa à propriedade de um imóvel. Então, são várias questões de direito que tornam aquela questão mais complexa de ser trabalhada, são vários vínculos. Então, essa é a diferença básica da mediação para a conciliação. E também falam que, na verdade, o mediador é mais um facilitador da comunicação entre as partes. Já o conciliador, ele avalia, ele aponta algumas opções, então é um trabalho, são técnicas diferenciadas. O Código de Processo Civil, ele determina a criação de centros de conciliação. Explica para a gente o que são esses centros, como eles funcionam. O novo Código de Processo Civil ele se refere a esses centros judiciários, né, onde lá vai se desenvolver tanto a mediação quanto a conciliação. Na verdade, são locais que vão atender às varas, aos juizados da localidade, a todo foro, né? E onde vão trabalhar, vão exercer a função esses conciliadores e mediadores, de uma forma também a tirar o processo daquele ambiente da vara, que tem a administração do juiz, que tem uma formalidade maior, onde também se está mais preocupado a produzir uma prova para descobrir quem está certo e está errado. Então, o centro de conciliação é um local onde tudo isso vai ser amenizado, vai ser um lugar mais agradável, vai ser um lugar mais acolhedor, preocupado com que as pessoas cheguem e sintam-se livres para fazer essa negociação que vai gerar o acordo, fruto do trabalho da conciliação ou da mediação. E quais foram as dificuldades, as principais dificuldades para instalar esses centros de conciliação? Na verdade, as maiores dificuldades são as que atingem, acho que todos os órgãos públicos do país todo, né, que são as limitações orçamentárias. Instituir tantos órgãos, né, em todo o território nacional é realmente difícil. Mas, enfim, com um certo improviso foi se criando, né? Alguns foram criados antes dessa época de maiores limitações. E também a questão que nós temos que ou lotar servidores nesses centros de conciliação, ou pelo menos possibilitar que outros servidores que atuem em outros setores, como numa vara, num juizado ou num setor administrativo, que eles possam ir lá, né, auxiliar a conciliação, mas eles têm que ter acesso também aos cursos, né, de formação de conciliadores e mediadores. Então, a prestação desse curso também é, de certa forma, dispendiosa. Ou eles precisam, às vezes, no interior, vir para a capital para ter essas aulas, ou, às vezes, os instrutores de conciliação e mediação precisam se deslocar a esses locais para dar as aulas. E é um curso extenso, de 40 horas. Então, tem essa dificuldade de treinar realmente os nossos recursos humanos, né, que é muito importante, e também de haver locais adequados para criar todo esse ambiente importante para a conciliação, que tem que ser um ambiente acolhedor para as pessoas. Doutora, nós vamos para um rápido intervalo. E no próximo bloco a gente continua a entrevista com a juíza federal Aline Miranda. Não saia daí. Voltamos a falar sobre a importância da conciliação. Nossa entrevistada é a diretora social da AJUF, a juíza federal Aline Miranda. Doutora Aline, com a obrigatoriedade da realização de audiências de conciliação e também de mediação, deu para observar uma redução na quantidade de processos na Justiça Federal? Bom, na verdade, na Justiça Federal são mais restritas as hipóteses, né, de conciliação, porque a Justiça Federal lida com entes públicos.
e tudo que lida com interesse público, né, com patrimônio público, é mais limitado em termos de disposição dos direitos, né, que é o objeto daquela negociação própria da conciliação da mediação. Então, diante dessa limitação, são muito poucas as audiências do artigo 334, né, do novo Código Civil, que instituiu essa fase processual obrigatória, né, de uma audiência prévia de conciliação e mediação. Mas na prática, como as matérias são muito repetitivas também, diante da atuação dos procuradores públicos, que são do INSS, da União Federal e também da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, os juízes já sabem quais são as matérias que vão ser suscetíveis, né, de uma negociação de acordo e quais não são. Então, são muito poucas as hipóteses. O que tem ocorrido muito é que, quando foi editado o novo Código de Processo Civil, já havia muitas ações até em fase avançada de execução, onde estava se tratando de pagamento de valores, ou que já havia tido contestação, algumas até em fase de sentença, que se procurou levar para conciliação, para mediação, porque essa oportunidade não tinha sido dada antes para as partes. E muitos desses processos continham essas matérias onde era possível essa negociação, mesmo se tratando de processos que tinham a presença de um ente público. E muitas vezes, quando se estava tratando apenas do pagamento de valores, e às vezes quando ou se sabia quais eram os valores que podiam ser negociados, ou até mesmo quando se era difícil determinar esses valores, objetos de perícia, se chegou à conclusão que era interessante fazer mutirões de conciliação desses processos. Isso tem a ver até com a origem da conciliação na Justiça Federal, que foram os mutirões do sistema financeiro habitacional, da casa própria. Ou seja, muitos processos que não se conseguiam terminar porque era muito difícil a perícia, e os valores acabavam sendo muito altos para os mutuários pagarem para a Caixa Econômica. Então, se chegou a esse método como sendo mais salutar, digamos assim, para resolver esses processos. Deixava a Caixa Econômica satisfeita e deixava os mutuários satisfeitos também. E quem participa dessas audiências? São os advogados, né, das partes. Então, como na Justiça Federal a gente lida com entes públicos, nós temos geralmente um particular acionando ou respondendo, e ele constitui seu advogado ou defensor público. E temos da outra parte, né, nossas partes mais comuns, que são a União Federal e autarquias, o INSS e a Caixa Econômica Federal. Eles têm seus advogados públicos, procuradores, e a Caixa Econômica Federal tem o seu corpo também jurídico de advogados. Apenas que no caso dos juizados especiais federais, as partes podem entrar em juízo apenas com uma representação. É dispensado a representação por advogado nessas causas de valor até 60 salários mínimos. Doutora, a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça fala em formação e capacitação. Queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre em que consiste essa capacitação e quem é obrigado a participar dessa capacitação. Sim, não, essa capacitação, né, do conciliador e do mediador é de extrema importância. A Resolução 125 do CNJ, ela é de 2010, e, na verdade, ela trouxe todo o programa, né, de capacitação dos conciliadores e mediadores. Acho que foi o primeiro diploma regulamentar, né, que é anterior ao Código de Processo Civil, que veio dizer quais eram os princípios que deviam nortear esse processo, né, dos métodos consensuais, né, de solução das controvérsias. E também trouxe o Código de Ética dos Conciliadores e Mediadores. Todos os servidores interessados precisam se capacitar, ou seja, eu quero participar da conciliação, eu tenho que participar? Sim. Hoje em dia é imprescindível falar de capacitação. Já havia realmente essa determinação do CNJ de que se promovesse o curso, que as conciliações fossem administradas pelos conciliadores e mediadores, e que os tribunais eles mantivessem esse cadastro
público, inclusive. Então, se a pessoa quiser saber se ela está com um conciliador ou mediador judicial, que ele está formado, que ele foi treinado em todas essas técnicas, é só procurar o núcleo de conciliação ou às vezes até mesmo no site do tribunal e ela vai ter acesso a esse cadastro. Mas então qualquer pessoa que queira ser voluntária no tribunal ou servidor que vai trabalhar com a conciliação e mediação, ela deve passar por esse curso que é prestado pelos núcleos de conciliação que funcionam junto aos tribunais. E aí ela vai, ao final desse curso, ela vai ser cadastrada. E hoje, o número de conciliadores, ele é bem suficiente para atender as demandas? Na verdade, esse número, ele tende a crescer sempre. Quando foi promulgado o CPC, né, o novo Código de Processo Civil, que deixou claro a necessidade de capacitar os conciliadores e mediadores, já haviam sido prestados alguns cursos pelos tribunais, mas nós vimos que a necessidade de capacitação era imensa diante das novas audiências de conciliação previstas expressamente, né? E também por conta da complexidade da matéria. Então, foram muitos cursos prestados e, por exemplo, em cerca de 2 anos, na 2ª região, nós tínhamos 30 cursistas, né, que haviam concluído o curso e efetivamente trabalhavam com a conciliação e estavam cadastrados no cadastro tribunal. E depois de 2 anos nós tínhamos cerca de 300. Então foi um salto assim, isso com os poucos instrutores que nós tínhamos, muito dispostos a dar aulas. Mas hoje em dia esse cadastro, ele na verdade ele é dinâmico. Então, muitas pessoas fazem o curso, elas realizam a conciliação por algum período de tempo, eventualmente, se são servidores, vão desenvolver outra atividade, ou eventualmente, se são voluntários, começam a exercer um outro trabalho, uma profissão, e o tempo não é compatível. Doutora Aline, nós vamos para mais um rápido intervalo e a gente continua essa conversa no próximo bloco. Justiça para Todos volta em instantes. Voltamos a falar aqui no Justiça para Todos com a diretora social da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a juíza federal Aline Miranda. Doutora Aline, no bloco anterior a senhora falou sobre os mutirões. Como é que eles funcionam? Bom, os mutirões são, na verdade, uma pauta extensa, né, que nós fazemos de processos geralmente com o mesmo perfil de matéria, de partes envolvidas, para fazer tardes, semanas de conciliação sobre aquela matéria. Então, na Justiça Federal, já são muito antigos os mutirões que nós fazemos sobre os processos da matéria do sistema financeiro habitacional, que são processos que discutem as cláusulas contratuais, dos financiamentos, e os mutuários estão dispostos a pagar, a quitar a casa própria. Então, é essa basicamente a discussão nesses processos. E também temos questões a conciliar com o INSS, questões de segurados que entram com uma ação para reclamar um benefício, como uma aposentadoria ou um auxílio-doença. E no decorrer do processo, o próprio INSS percebe que houve um erro administrativo ou que, eventualmente, a pessoa pode ganhar aquele processo pela prova produzida, né, ter sido melhor do que foi apurado administrativamente, enfim. Então, nessas situações, são feitas propostas também pelo INSS,
E outros entes públicos também têm diversas matérias onde os acordos são possíveis. Mas os mutirões são basicamente isso. Nós identificamos essas matérias, pedimos os processos para os órgãos jurisdicionais, onde eles estiverem. Muitas vezes esses órgãos colaboram com agentes juizados, né? Muitas vezes esses órgãos ou realizam intimações para o mutirão, às vezes eles próprios indicam onde estão os processos, eles avisam o núcleo de conciliação, falam: olha, eu estou percebendo um acúmulo de processos dessa matéria, essa matéria não é conciliável. Então nós vamos lá, chamamos os entes para conversar, uma conversa prévia, interinstitucional, perguntamos sobre a viabilidade de ter boas propostas, né? Muitas vezes pedimos para essas propostas serem melhores do que inicialmente falam, e aí nós delineamos, fazemos um desenho de como será o mutirão. E nessa seleção, os servidores e os magistrados, eles verificam aqueles que são prioridades? A prioridade, na verdade, é de todos na conciliação. Na verdade, quando a gente faz a triagem dos processos, né, que é essa identificação, se aquele processo tem o perfil ou tem alguma dificuldade para ser levado à conciliação, a gente quer que todos vão, a gente não quer deixar nenhum de fora. Agora, é claro, tem algumas questões, por exemplo, temos mutirões que nós sabemos que as partes são compostas eminentemente de pessoas idosas. Então, há todo um cuidado de tanto local físico, o acesso não ter escada, ter rampas, ter elevadores, ou como ser uma organização muito cuidadosa para aquelas pessoas não ficarem muito tempo esperando, porque se tiver se forem chamadas muitas pessoas, tem que ter lugar para todos sentarem. Então, na verdade, a nossa prioridade é essa, é mais com o bem-estar das pessoas, mas todas serão chamadas, não haverá um que vai ser chamado primeiro para conciliação ou outro depois. A gente, na verdade, a nossa atitude é de inclusão de todos e sempre o mais cedo possível. E qual é o percentual de acordos feitos nos mutirões na Justiça Federal lá na 2ª Região? Bom, nos mutirões nós temos tido índices diversos de acordo com a matéria que é tratada nos mutirões. Por exemplo, nos mutirões do Sistema Financeiro de Habitação, temos índices entre 30% e 40% lá na 2ª Região, né, que envolve os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas que é um índice comemorado, porque são questões muito difíceis de ser resolvidas, são processos muito antigos, que muitas vezes envolvem a família se reúne para levantar os valores para quitar aquele financiamento da casa própria. Então, são índices que parecem que são baixos, mas na verdade são muito importantes, muito significativos. E já outros mutirões, como de responsabilidade civil, de determinadas matérias também, nós temos índices de 80%, assim, com muita frequência. Então, nessas condições é que nós observamos que está havendo uma triagem eficiente desses processos, que na verdade nós estamos acertando no perfil dos processos que devem ser encaminhados à conciliação, que isso na verdade é uma questão muito importante também. E quais as vantagens da conciliação? Bom, eu costumo dizer, né, para as partes que a maior vantagem da conciliação é a certeza. Por quê? Porque muitas vezes o argumento que é uma solução mais rápida não é muito exata, porque a conciliação também dá um certo trabalho para se desenvolver. Então, muitas vezes a gente vai fazer um mutirão, a gente precisa de 2 meses de antecedência para preparar. Então, há todo um cuidado que demanda um certo tempo. E também, muitas vezes se diz que é uma solução muito satisfatória. Mas como o acordo são concessões recíprocas entre ambas as partes, cada um cede um pouquinho, então eu devo dizer que sempre é uma satisfação menor do que se a pessoa ganhar o processo, não é? Ou se a pessoa que está acionando ganhar o processo, ou se a pessoa que é o réu que está resistindo
se o pedido for julgado improcedente. Então, totalmente satisfeitos não ficam. Mas eu costumo dizer que a maior vantagem da conciliação é essa certeza do que vai acontecer. Então, todo aquele mistério de como o juiz vai julgar, vai ser procedente, improcedente, ou quando vai ser feito o pagamento. Tudo isso já fica desmistificado no acordo. Já se sabe o resultado, já se sabe o modo que vai ser pago, tudo isso é determinado pelas cláusulas do acordo. E isso é uma grande vantagem, grande mesmo. Doutora, a mudança de cultura ela é necessária e o empenho da justiça ele é um estímulo para instaurar a pacificação no Brasil? Essa questão da cultura é uma questão que funciona nas duas vias, né? Nós observamos aí pelo Brasil tanto trabalhos de mediação comunitária, que parece que a cultura da paz já surgiu antes que a justiça atentasse aquilo, desenvolvesse um trabalho próprio judicial naquela localidade, como também nós da justiça, nós procuramos sempre trazer isso para as pessoas. Para nós não é só uma questão de gestão, é uma questão também de conscientizar as pessoas que elas podem gerir os seus interesses, elas são donas dos direitos delas, então elas podem efetualmente, dentro dos limites da lei, claro, com a autonomia da vontade que elas têm, elas podem resolver os seus problemas e defender os seus direitos. Então, a cultura da paz é isso, porque, na verdade, essa solução amigável das controvérsias, ela não passa por uma violência, ela não passa por uma discussão onde seja abandonado o respeito. Não, então a gente sempre tenta trazer para eles, nessas audiências, ouvir ambas as partes, fazer com que, já no começo da audiência de conciliação, instruí-las a que não interrompam as outras, a que usem uma linguagem neutra, de modo a não ofender. Então, eu acredito que depois dessas conciliações realizadas nos tribunais, na justiça, eu acredito que as pessoas levem um pouco disso para as suas vidas. Doutora Aline, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a participação da senhora aqui no programa Justiça para Todos. Muito obrigada. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa. Envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia.